Fala aí galera, tudo bom? Viver ou sobreviver? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu queria trocar uma ideia, bater um papo com você acerca desse tema. Então bora lá, viver ou sobreviver? E muitas vezes, cara, a gente não vive, a gente sobrevive. Eu pensei na minha vida quantas vezes eu deixei de viver para sobreviver. E vamos lá, qual é o significado da palavra viver? Viver é ter vida, é estar com vida, é aproveitar a vida naquilo que ela tem de melhor. E o que significa a palavrinha sobreviver? É permanecer vivo depois de algo, ou continuar a viver ou a existir. E deixa eu te falar, não tem problema nenhum em sobreviver, porque muitas vezes a gente tem que sobreviver depois de algo que acontece conosco, depois de uma perda, depois de uma decepção, depois de uma falência, depois de algo que acontece com a gente muito forte, a gente tem que sobreviver a esse algo. Até aí legal, ok, bacana. O problema é quando a gente só sobrevive e deixa de viver. Entra semana, sai semana, você só sobrevive. Sobrevive a um problema, sobrevive a uma perda, sobrevive a uma dificuldade e você fica sobrevivendo. E lembra que o significado da palavrinha sobreviver é continuar a viver ou a existir. E cara, você não pode simplesmente existir. Você tem que ser o protagonista da tua vida. Você não pode sentar na plateia e ficar vendo a tua vida passar e simplesmente pensando naquela ideia, eu só existo. Não, você tem que viver, tá bom? Então assim, tem situações que você vai ter que sobreviver, legal, ok, mas você não pode viver a tua vida sobrevivendo. Você tem que viver e ter muita vida. E é sobre isso que a gente vai falar. E assim, viver, cara, viver é a capacidade de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas eu queria tirar uma palavrinha. Viver é a capacidade de crescer. E cara, crescer, porque quando você tem vida, e muita vida, você cresce. E quando você cresce, você tem vida. Ou seja, quanto mais você tem vida, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais vida você tem. Porque isso é um combustível. Isso te coloca pra frente. Você vai pra cima. Então, a ideia é, quanto mais você cresce, mais vida você tem. Quanto mais vida você tem, mais você cresce. Tem duas frases que eu achei muito interessante. Depois de enfrentar uma enfermidade crônica, ele ou ela sempre diz ter mais gosto de viver. Cara, isso é muito triste. Você só vai ter gosto de viver depois de algo sério que te acontece. Precisa algo muito sinistro na tua vida financeira, nos teus relacionamentos, ou se não nas tuas amizades, ou se não na tua saúde acontecer para que você tenha gosto pela vida? Cara, eu discordo um pouco disso. Não precisa algo de ruim muito sério te acontecer para que você acorde, tenha um insight, para que você comece a viver. Você tem que viver independente de algo de ruim que te aconteça. Você tem que ter muita vida. Outra frase que eu acho muito interessante é: Deus faz viver aquele que já está morto. Então faça a sua vida uma constante busca. Cara, você vê que tudo é busca, crescimento, porque aí isso gera vida. E quanto mais vida você tem, mais vida você tem para dar, cara. Isso que é muito interessante, isso é demais. Eu queria compartilhar algo com você que aconteceu comigo mês passado, uns 20 dias mais ou menos. A gente estava de saída, eu e minha esposa, e na porta de casa tinha um rapaz, ele tava catando latinha, no lixo e tal. Oi, grande, boa noite, tudo bom? Você tá com fome? E ele, o que mais me chamou a atenção é que ele foi muito sincero. Ele falou pra mim assim, olha, eu não tô com fome agora, mas se você me der algo pra comer, eu vou guardar, porque comida nunca é demais, e depois eu como. E cara, eu achei demais a sinceridade dele. A esposa subiu, enquanto ela tava preparando algo pra ele comer, eu fiquei trocando uma ideia com ele, fiquei conversando com ele. E pessoas às vezes que estão na rua têm muito mais vida do que pessoas que moram em palácios. Que, às vezes são mendigos emocionais, são verdadeiros mortos-vivos. Então ter dinheiro às vezes é muito relativo. Porque o que esse cara que mora na rua me passou de vida foi muito impressionante. E aí eu trocando uma ideia com ele, encurtando a história, falei pra ele, você faz alguns bicos, né? Você trabalha como ajudante de obra, você cata latinha, você cata fio de cobre na rua, você vende, você deve fazer um dinheirinho, por que você não aluga um quartinho e tal? E conversando com ele, ele compartilha os planos dele comigo. Pensa que é uma pessoa que mora na rua. E aí ele compartilha os planos dele comigo. Ele fala assim, Jackson, eu tenho 63 anos de idade. Daqui a 2 anos eu me aposento por idade. Então eu vou receber mais ou menos um salário mínimo. Eu vou pro interior de São Paulo e lá eu alugo um quartinho por um preço bem bacana. Eu tenho alguns amigos numa cidade vizinha que ali eles trabalham com roupa. E como eu já fui vendedor, antes de ir pra rua eu fui vendedor e era um dos melhores, o que eu vou fazer? Pegar essa experiência minha como vendedor, pegar o dinheirinho que vai sobrar
né, do aluguel e das coisas que eu vou comprar, eu vou investir nas roupas. Então, olha o que ele fala pra mim, gente. Ele fala assim, ó, quando for inverno, eu compro roupa de verão, porque eu compro por um preço muito mais barato e roupa não estraga, Jax. Então eu vou lá e estoco essas roupas. E aí no verão eu vendo elas num preço um pouco mais alto, eu já tiro o meu lucro. E aí no verão eu compro roupa de inverno, porque eu pago um preço bem mais acessível. E aí quando for no inverno, eu vendo essas roupas por um preço muito mais alto. Cara, o cara que mora na rua tendo planos, planejamento, um cara que mora na rua tendo visão de empreendimento, cara. Você entende que é muito relativo, porque às vezes você fala assim, poxa, olha a situação que eu tô assim, eu tô assado. Cara, eu te contei a história de um cara que mora na rua. Você entende que muitas vezes a gente tem muito mais possibilidades, você tem internet, você tem casa, você tem televisão, você tem livro, você tem um monte de veículos que podem te ajudar a viver e a viver muito, a crescer. E o cara às vezes que tá na rua, meu, consegue passar muito mais vida pra nós, que temos uma vida muito mais fácil do que a dele, do que nós conseguimos passar uma vida melhor para ele. Isso impactou demais a minha vida, porque, meu, eu recebi uma mentoria de alguns minutos de um cara que mora na rua, ele conseguiu me passar muita vida. Então, cara, qual que é a ideia desse vídeo? Pare de sobreviver, mas viva. E viva em muita abundância, porque viver é crescer e crescer é viver. Não esquece de dar o seu like, não esquece de dar o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha, divulga, me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, Jackson Cristóvão, meu, vamos compartilhar os vídeos, vamos divulgar o canal. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, valeu!